Pessoal, o material que eu vou utilizar para poder confeccionar esse cropped vai ser a linha lisa grossa, a numeração dela é essa aqui, ó, 8175, tá? Vou também precisar de agulha, que eu vou utilizar é 1,75 e vou utilizar a fita métrica. Eu também vou utilizar a agulha de 2 para a parte das flores, tá? Mas a confecção do top vai ser com agulha de 1,75. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar a medida da sua cliente. Quando você for tirar a medida, para essa parte fechada, você tem que tirar até abaixo do braço, tá? É uma faixa que vai ser totalmente fechada, então vocês vão medir dessa forma, tá? Para iniciar, esse aqui é um tamanho M, que você também serve para agir, tá? Eu vou iniciar com 50 correntinhas. É um M, gente, que dá para ser o G, entendeu? Então, para ela, eu vou fazer 50 correntinhas. Se você quiser fazer um crop de faixa só mesmo para a parte dos seios, vocês podem fazer somente 45 e para o P, 40 corrente, tá? Aqui eu vou fazer somente uma amostra. E caso quem vai fazer o tamanho G queira que fique comprida mais um pouco, vocês podem ir acrescentando a quantidade de corrente, tá? Ele é trabalhado em carreiras de vai e vem na vertical, tá? Então, eu vou fazer aqui uma quantidade de correntes. Não vou fazer 50, porque aqui eu vou fazer somente uma amostrinha, tá? Pronto, aqui tá bom, tá, gente? Ó, fiz a quantidade. Aí, eu venho aqui, ó, na minha penúltima corrente. Na minha penúltima corrente, eu vou segurar aqui nela, tá vendo que tá sobrando uma aqui? Aí, eu vou confeccionar mais duas, que vai se tornar 3, né? E ela, que eu tava segurando, vai ser a quarta, e eu vou fazer um ponto alto nela, tá? Aí, eu vou trabalhar ponto alto até aqui. E vou trabalhar duas carreiras de ponto alto, gente. Eu vou fazer essa e vou fazer outra. Aí, quando eu estiver finalizando a terceira, eu vou retornar para poder mostrar a vocês como é que eu vou fazer aquela parte que vai ficar mais estruturada abaixo dos seios, tá? Então, pessoal, tô retornando aqui, ó. Eu fiz carreiras de vai e volta aqui, ó. Duas carreiras de vai e volta, tá? Eu decidi, gente, essa parte aqui, ó, que tem esse fiozinho, ser a parte de baixo do meu top. Essa daqui é a parte de cima, acima do peito, e essa aqui é a parte abaixo do peito, tá? Então, é nessa parte aqui que eu vou fazer não é diminuição, só vou diminuir o tamanho do ponto. Aqui nós estamos trabalhando com ponto alto, então vou fazer meio ponto alto, tá? Vou fazer 7 meio pontos altos. Que ele é feito da seguinte maneira: você laça a agulha, você vem no ponto alto e passa por todas as correntes. Novamente, você laça, vem no próximo ponto alto e passa por todas as laçadas, tá? Ó, laço novamente, aí passo por todas. Eu laço, fica aqui, ó, 3, aí passo por todos, tá? Gente, agora vocês têm que prestar bastante atenção nessa parte, tá? Ó, quando eu finalizar aqui, eu sei que aqui tem 7 pontos, 7 meio pontos altos. Então, tá vendo, ó, que ele já dá uma abaixadinha aqui, ó. Aí, eu vou trabalhar agora mais duas fileiras de pontos altos, tá? Faço 3 correntinhas. Eu vou virar meu trabalho. Eu já não venho aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu faço da seguinte forma, ó. Eu sei que aqui foi meu último ponto alto. Então, daqui até chegar aqui, eu sei que tem que ter 7 pontos altos, incluindo essas correntinhas. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma, ó. Muitas das vezes eu primeiro conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui, já tem 2. Três. Quatro. Nossa. 5, 6 e 7 pontos altos que estão aqui em cima dos pontos, dos meios pontos altos, tá?
como vocês podem ver. Aí eu vou continuar trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto. Aí, como eu falei a vocês, ó, é 2 fileirinhas de ponto alto normal. Aí eu faço uma com meio ponto alto e vou trabalhar dessa forma até chegar a largura que eu quero o meu cropped, tá? O meu top. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Aí, vocês vão trabalhar carreiras de vai e vem até conseguir o comprimento, tá? Eu vou medir aqui pra vocês esse que eu tô fazendo com 50 correntinhas, pra vocês terem ideia, porque cada um tem sua tensão de ponto, né, gente, ó. Eu faço 3 correntinhas para virar, aí viro o meu trabalho, venho no próximo ponto alto e vou trabalhando, como eu falei pra vocês, é ponto alto em cima de ponto alto. Aí, quando chegar nessa parte aqui, como eu falei pra vocês, que é a barrinha, depois de ter feito os meus 2 carreiras de ponto alto, faço aqueles meus 7 meio ponto altos, tá? Agora eu vou medir aqui pra vocês como é que ficou. Ó, aqui eu já trabalhei um lado. Aqui, ó. Essa parte aqui, eu coloquei até um marcador. Essa parte aqui é onde tem as carreirinhas de meio ponto alto, tá? Ó, aqui, aí faço 2 e coloco elas, tá vendo, ó? E vou trabalhando dessa forma, tá, gente? Então, vou fazer aqui a medida pra vocês verem. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Pronto. Vou fazer a medida aqui, ó. Da carreirinha aqui, ó. Dessa carreirinha aqui de ponto alto, tá, gente? Até chegar do outro lado, deu 40 centímetros, tá? Daqui, dessa carreirinha de ponto alto, de onde iniciei, até aqui deu 40. Provavelmente, quando vocês for fazer a tamanho M, deve dar uns 38 ou 39, tá? E a P deve dar uns 37, mais ou menos isso. A altura dele deu 18. Deixa eu colocar de lá pra cá. Aqui, ó, deu 18, tá? A altura daqui do coisinho com a parte do peito aqui. Agora, pessoal, quando vocês finalizarem essa parte aqui fechada, nós vamos começar a trabalhar. Aqui ainda falta mais uma, porque como eu iniciei com 2 carreiras de ponto alto para depois vir a de ponto baixo aqui, aqui só tem uma carreira. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e vou retornar com vocês para poder iniciar a próxima etapa, tá? Pronto, gente, ó, já finalizei aqui. Aí, eu vou fazer 4 correntinhas, tá? Que já tem 1, 2, 4 não. 3 correntinhas, tá? Ó, esse aqui primeiro vai ser com 3 correntinhas. Eu vou pular aqui um ponto alto e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo aqui um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora, gente, aquele ponto tela, tá? Que é um ponto alto intercalado por uma correntinha e no ponto de base eu vou saltar um ponto alto para poder formar esse espacinho, tá? Dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer aqui e quando estiver finalizando a carreira, eu vou retornar com vocês, tá? Ó, gente, aqui, quando foi para me finalizar, ficou sobrando aqui 3 pontos, tá? Eu poderia laçar e já fechar aqui, mas não, gente, eu prefiro fazer para ficar mais organizadinho, tá? Ó, aqui até então, deu 23 quadradinho desse aqui, incluindo esse espacinho aqui também que eu iniciei, tá? Então, mas aí, gente, aqui é com 50 correntes, tá? Aí, vocês vão fazer a de vocês. Aí, eu vou fazer aqui mais uma correntinha e vou colocar um ponto alto aqui, ó. Entre esses 2 pontos aqui. Tem 3 aqui sobrando, mas eu vou botar entre esse aqui, ó. Aí, eu não vou fechar esse ponto alto. Aí, eu vou laçar novamente e venho nesse meu último ponto aqui, ó. Aqui nessa terceira correntinha aqui. E vou fazer um ponto alto aqui, ó. Não vou laçar também, ou não vou fechar também. E vou fechar todos aqui de uma vez só. Porque que eu já vou fazer a diminuição igual como eu fiz aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Eu vou virar meu trabalho. E vou vir pro próximo ponto alto aqui, ó. Aí, vocês podem ver que ele já tá começando a diminuição, tá? E vou continuar como eu tava fazendo o ponto tela, tá? Ó, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto.
Uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou finalizar aqui essa carreirinha aqui. Quando estiver chegando aqui, eu vou retornar com vocês para poder mostrar novamente como faz a diminuição e como inicia com diminuição, tá? Retornei aqui. Deixa eu retornar aqui essas aqui, ó, porque aqui eu já vou finalizar aqui a carreira. Igual como eu fiz lá, ó, não fechei esse ponto alto, aí laço novamente e venho aqui, gente, ó. É como se fosse o encontro desses dois pontos altos aqui, tá? E vou fazer, vou fechar tudo aqui de uma vez. Aí eu faço duas correntinhas, vou virar meu trabalho e vou continuar trabalhando, como eu falei a vocês, ó. Vou fazer ponto alto e como vocês podem ver, já tá fazendo a diminuição. Aí vocês vão trabalhar, gente, carreiras de vai e vem com essas diminuições nas duas pontas, até chegar a ficar com 3 bloquinhos, tá? No caso aqui é 3 bloquinhos, nesse tamanho aqui são 3 bloquinhos. E quando ficar esses 3 bloquinhos, eu vou trabalhar os 3 bloquinhos até concluir a faixinha de amarrar, tá? Vou contar aqui com vocês a faixinha de amarrar, para poder vocês verem quantas carreiras eu fiz, e vou também fazer a medida com a fita métrica, tá? Aqui, ó. Ó, com 3. Se vocês quiserem mais larga, como vai ficar 5 aqui, ó, vai ficar 5. Se vocês quiserem mais larga assim, vocês podem fazer. É porque depois que eu finalizar ele todo, eu vou fazer ponto baixo em todas as partes, tá? Então, quando eu fizer ponto baixo, ele vai ficar mais estruturado. Então, bora fazer a medida aqui com a fita. Ó, daqui até essa carreirinha aqui, ó, que foi a última de diminuição, deu 11 e um pouquinho aqui, ó, como vocês podem ver, ó, 11 e um pouquinho. E aqui, ó, de onde eu iniciei a faixa até deu 36. Deixa eu contar aqui com vocês quantas carreiras foi só de bloquinho, de 3 bloquinhos aqui, ó. Essa daqui foi a de diminuição, então os 3 bloquinhos começam daqui. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 carreirinhas, tá? Aqui quando amarrar vai ficar um certo tamanho assim, tá? Então, gente, eu vou finalizar esse lado de cá e vou retornar com vocês fazendo o acabamento que é de ponto baixo e depois a flor, tá? Bem, pessoal, eu tô aqui na minha última carreira da parte de trás, que é para amarrar. E como eu não falei para vocês, quando vocês iniciarem aqui, ó, quando terminarem a diminuição, vocês têm que fazer 4 correntes. 4 correntes para poder começar a trabalhar a próxima carreira, que é só de quadradinhos, tá? Ó. Aí eu faço um ponto alto, faço uma corrente, faço mais outro ponto alto aqui, faço uma corrente e aqui, ó, eu salto essa corrente e faço meu ponto alto nessa corrente aqui. E aí eu vou trabalhar dessa forma, carreiras de vai e vem, até formar 28 carreirinhas, só de 3 quadradinhos. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Porque 3 é a altura do ponto e a quarta é o espaçamento, tá? De um ponto alto pro outro. Aí eu venho aqui, faço ponto alto, faço uma corrente, vou pro meu ponto alto, próximo ponto alto, vou fazer outro ponto alto, faço uma corrente, e aqui, ó, tem uma correntinha aqui, aí na próxima eu já vou fazer meu ponto alto. Dessa forma, tá? Como eu já finalizei aqui, eu não vou cortar, tá, gente? Aqui eu só vou determinar qual vai ser a frente e qual vai ser a parte de trás do meu cropped. Eu vou deixar esse marcador aqui. Aqui é a parte de baixo. Essa aqui é a parte de cima aqui. Então, eu vou fazer uma marcação aqui. Vocês podem até colocar assim, ó, para dividir o meio certinho, só para poder também ter uma noção. Aqui, eu sei que essa parte do marcador vai ser a frente do meu top, tá? Então, aqui, ó, se esse aqui vai ser a frente,
Eu vou esticar aqui. Ó, para poder ficar certinho e para mim saber que essa aqui é a frente. Então, agora eu vou trabalhar o ponto baixo ao redor do meu top, tá? Então, eu vou trabalhar vindo pra cá. Aqui, como eu finalizei, eu posso já iniciar fazendo ponto baixo aqui, ó. Aonde eu finalizei. Aqui, entre um e outro, eu faço ponto baixo. No meu ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. E vou trabalhando, gente, ponto baixo ao redor da blusa toda, tá? Ó. Aqui onde é o espaçamento, eu faço um. E aqui onde é a parte seria a altura do ponto alto, eu faço um. Aí eu já posso vir diretamente pra cá. Aí eu venho logo pra cá, ó, onde fica o pé do ponto. Porque, pessoal, aqui nessa parte onde é a lateral do ponto, vocês estão vendo? Vocês não precisam fazer aqui, ó. Vocês podem fazer entre eles aqui, ó. E vai fazendo de acordo com o que vocês acham que é necessário, tá? Se vocês verem que é necessário 2, vocês vão lá e faz 2 ponto alto. Eu tô trabalhando ainda com minha agulha 1,75, mas para poder o ponto ficar mais larguinho, vocês também podem trabalhar com o número 2, tá? Ó. Aqui, ó. Aí fica a critério de vocês. Eu vou trabalhar aqui entre os pontos. Vou continuar trabalhando, ó, aqui no pé do ponto. Venho aqui, ó, entre os pontos. E vou trabalhando aqui, tá vendo? Com a número 2, eles não vai ficar empapando, tá? Ó. Esse aqui, com a número 1,75, ele ia encolher mais um pouco. Então, vou continuar trabalhando aqui com a número 2. E vou trabalhar da forma que eu mostrei pra vocês, tá? Ó. Coloco um ponto aqui no pé do ponto, onde é a união. Aqui, entre o ponto aqui, eu coloco mais um. Aí, eu vou trabalhando, ó. Aí, eu vou trabalhar dessa forma, circulando o top todo, tá, gente, ó. Vou trabalhar todo ele, rodeando todinho. E quando eu finalizar, eu vou retornar com a blusa pra vocês, tá? Com a blusa não, gente, com a flor. Como é que vai fazer a flor, tá? Bem, gente, agora nós vamos fazer a flor, tá? Mostrando aqui pra vocês. Aqui já tá o crop já finalizado, ó. A parte de trás. Aqui a parte da frente, como eu falei pra vocês, ó. Ele ficou um pouco assim e aqui em cima ele tá mais aberto. Vou colocar a flor aqui em cima, na direção onde vocês acharem que vai ficar mais legal, tá? No caso aqui, eu vou dar uma subida nela aqui, vou dar uma parte aqui pra poder a pétala já servir pra colocar o cordãozinho do pescoço. E aqui eu vou colocar outra mais aqui embaixo, tá? Depois eu vou basear mais ou menos onde é que eu vou colocar elas, tá? Então, gente, vou passar logo aqui a medida dela. Ela de uma ponta aqui a outra, ela mede 20, tá? Ó, deixa eu colocar aqui a fita. Aqui, ó. Daqui até o da pontinha sem esticar, tá, gente? Tô só abrindo porque ela enrola, ó. 20 centímetros, tá? Então, eu vou utilizar a mesma linha que eu utilizei para poder fazer a blusa. Eu vou utilizar também somente um cabo. E ela ficou desse tamanho aqui, tá? Se vocês verem que pra vocês são grandes, então vocês, assim, vocês podem optar por outro modelo de flor, tá? Bem, aqui eu vou fazer meu anel mágico. O anel mágico que eu falo é você só vir assim, ó, fazer esse cruzamento com a linha. Desse jeito assim. Aqui eu vou puxar minha linha, que eu tô segurando aqui, tá, gente? Ó. Vou fazer 2 correntinhas. Aí vocês podem ver que já tá preso meu anel, né? Eu vou laçar minha agulha e vou fazer mais 14 meio pontos altos, tá, gente? Ó. O meio ponto alto é você laçar a agulha e você fecha e passa a laçada pelas 3 laçadinhas que fica na agulha, tá? Ó. Eu vou fazer aqui meus 14 e já vou retornar com vocês. Já finalizei aqui. Eu nem fecho ele todo por completo, tá, gente? Ó, eu venho aqui, ó,
não tem as duas correntinhas que eu iniciei, então eu vou aqui, ó, ponto uma, duas. Na segunda aqui eu já vou fazer um ponto baixíssimo. Eu dou só uma fechadinha, mas não finalizo todo de vez não, tá, gente? Só quando for arrematar eu decido se eu vou finalizar ele todo ou não, tá? Aqui eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Eu vou saltar aqui, ó, 1, 2 pontos, meios ponto alto, e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, salto 1, 2 e vou aqui, ó, no meu terceiro e faço um ponto baixo. Novamente, 4, salto 1, 2, venho aqui, faço meu ponto baixo. 4 correntes, 4 correntes, venho aqui, 1, 2, faço meu ponto baixo. Eu venho aqui, 1, 2, 3, 4. E venho aqui, ó, no pezinho, aonde eu iniciei aqui, ó. Um pezinho aonde eu iniciei essa carreira de correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu fiquei com 5 elo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 elo, tá? Agora nós vamos começar a fazer as pétalas, tá, gente? As pétalas vai ser feita em cada elo desse. Então, esse elo aqui vai ser minha primeira pétala. Eu venho aqui, ó. Eu coloco minha agulha aqui nesse primeiro elo e vou fazer um ponto baixíssimo só para poder ela entrar aqui, ó, no elo, tá? Então, vou confeccionar aqui 13 correntes. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gente, eu não lembro se eu falei ou não, mas eu tô com a agulha número 2, tá? E como eu falei pra vocês, a linha que eu tô usando é a mesma espessura da que eu tô usando aqui. Então, aqui, ó, eu fiz 13, né? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 na quarta, eu laço minha agulha e já faço um ponto alto. Aí, eu vou descer ponto alto até chegar na minha penúltima corrente aqui, ó. Eu vou fazer até aqui meu ponto alto, tá? E aqui na minha penúltima, na minha última corrente aqui, eu vou laçar minha agulha e vou fechar aqui, ó, tudo junto, tá? Fazendo meio ponto alto. Venho aqui na minha, nesse meu elo e vou fazer um ponto baixo. Aí dou uma apertadinha assim. Faço uma corrente, aí eu já viro o meu trabalho. Venho nesse meu primeiro ponto aqui, gente, ó. Calma, deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse meu primeiro pontinho aqui, ó. Eu vou pegar essa argola aqui. Vocês veem que tem essa argola e essa argola de cá. Eu vou pegar nessa argola aqui e vou trabalhar meio ponto alto também. E logo em seguida, nessas mesmas argolinhas, eu vou trabalhar ponto alto até chegar lá no final, tá? Você trabalha com cuidado, gente, porque muitas vezes quando você puxa muito, essa correntinha aqui, ó, ela sobe demais, tá? Ó, vocês estão vendo, né? Eu vou trabalhar somente com essa correntinha aqui, ó. A de trás. Aí vocês vão trabalhar até chegar lá. Quando chegar no final, eu retorno. Pronto, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a minha última correntinha, ó. Aí aqui eu vou fazer um meio ponto alto, tá, ó. Eu não gosto de puxar muito pra não ficar muito a alcinha dela solta. Aí venho aqui na argola e faço o ponto baixo. Eu gosto sempre de estar apertando, gente, ajustando para poder facilitar na hora que for para juntar tudo, tá? Porque muitas vezes, assim, dependendo do ponto, essa correntinha pode ser que seja pequena, tá? Mas para mim ela tá ótima. Então, eu faço novamente uma correntinha, vou virar meu trabalho, vou iniciar da mesma forma, ó. Laço minha agulha, venho aqui, ó, nessa correntinha. Se dá para vocês verem, nessa correntinha. E vou fazer mais um meio ponto alto. E vou continuar fazendo ponto alto, só pegando aquela laçadinha de trás, tá, gente, ó. Vou trabalhar dessa forma até chegar ao final. Quando chegar no final, eu vou retornar aqui com vocês. E aqui, gente, eu fiz da mesma forma que eu fiz no outro, tá, ó. Eu prendi o ponto nessa correntinha aqui e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui já é a metade da pétala, tá? De uma pétala só. Agora eu vou fazer a parte central da pétala, que eu vou fazer 5 correntinhas.
e vou retornar da mesma forma que eu retornei daquela na carreira anterior, na outra carreira, tá? Ó, eu fiz 5, lacei minha agulha, contei 1, 2, 3. Na quarta, eu venho aqui, ó, pegando essa correntinha de trás e vou fazer o ponto alto. Gente, é bom vocês segurarem assim no pé do ponto para não puxar tanto a correntinha, tá? Ó, venho aqui na minha próxima correntinha, vou fazer o outro ponto alto e vou descendo, fazendo o ponto alto. E vou descendo, fazendo ponto alto, só pegando a parte na correntinha de trás, tá, ó. E sempre gosto de segurar no pé do ponto, ó. Entro aqui, aí eu já vou colocando minha mão aqui, já para poder não ficar folgado. Então, eu vou descer aqui e já retorno com vocês. Já fiz aqui o meu meio ponto alto, aí venho aqui novamente, ó. Faço ponto baixo, e como eu digo a vocês, eu vou sempre ajeitando um pouquinho pra cá, porque se caso sobrar espaço aqui, eu vou ajeitar pra cá, tá? Lá, faço uma correntinha, viro meu trabalho, aí vou novamente, ó, gente, ó, naquela correntinha lá de trás, vou fazer meio ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto até sobrar 3 pontos altos nessa pontinha aqui, ó. Até ficar esses 3 pontos altos aqui, ó. Vai ficar essas 3 correntinhas que nós viramos, esse e esse aqui. Então, eu vou fazer ponto alto até chegar nessa argolinha aqui, tá? Eu vou fazer aqui, já vou retornar. Pronto, gente, já cheguei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí, ficou essa correntinha, assim, que eu ia, né, fazer o ponto alto, essa daqui, e esse aqui que seria o ponto alto que eu ia fazer, né? Mas aqui eu já tô fazendo, gente, o outro lado da pétala, porque aqui, ó, são 1, 2, 3, 4 carreiras de um lado, a quinta é o meio certinho da minha flor, da pétala da flor, e agora eu vou fazer as diminuições para poder descer a pétala assim, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu deixei esses 3 pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, eu vou virar meu trabalho, eu venho aqui, gente, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu dou aquela apertadinha também, tá, gente? Venho no próximo, faço um ponto baixo. Eu laço minha agulha e no próximo eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui eu vou trabalhar ponto alto, sempre naquelas, nessa laçadinha aqui de trás, tá, gente, ó. Vou trabalhar ponto alto, até chegar lá no final, faltando um pontinho, né, que o último ponto aqui da carreira sempre vai ser meio ponto alto. Então, vou trabalhar até aqui e vou retornar com vocês. Aqui eu já finalizei, agora eu vou fazer meu ponto baixo aqui nessa argolinha, vou fazer novamente a correntinha, vou laçar minha agulha, venho aqui, ó, aquela primeira argolinha, vou fazer meu meio ponto alto, aí vou tecer ponto alto, até chegar lá aonde eu fiz aquele meio ponto alto, tá, gente? Aqui, ó. Você pode contar aqui, ó, gente, ó, o ponto baixíssimo, o ponto baixo e o meio ponto alto. Então, vou tecer até aqui, ó. Até aqui, tá? Eu vou fazer ponto alto. Eu vou fazer até aqui e vou retornar com vocês. Pronto, já retornei aqui, ó. Vocês podem ver que esse aqui é o meio ponto alto. Eu fiz até aqui, tá? Eu vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho nesse primeira correntinha aqui, ó. Esse primeiro argolinha aqui, eu vou fazer meu ponto baixíssimo. Na próxima eu faço um ponto baixo. E na próxima eu vou fazer meu meio ponto alto. E no restante eu vou trabalhar ponto alto em cada argolinha, pegando somente a argolinha aqui de trás, ó. Dessa forma aqui, gente. Eu vou fazer aqui, vou aproveitar que já tá diminuindo, já tá com menos quantidades de ponto aqui, e vou finalizar logo essa carreirinha aqui junto com vocês, tá, ó. Ó. Aqui é a parte, quase o último, e o último que é aquela argolinha lá, ó. Faço aqui, aí eu dou uma apertadinha, tá, gente, no ponto. Venho aqui e finalizo a pétala. Dessa forma, ó, gente, como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó.
como ficou a pétala, tá? Agora, gente, nós vamos passar para a próxima pétala. Aqui eu finalizei com um ponto baixo. Aí eu coloco minha agulha aqui no próximo elo aqui, ó, que vai ser a próxima pétala. Vou fazer um ponto baixo, como eu fiz naquela outra. Vou subir 13 correntinhas. 9, 10, 11, 12, 13. E vou fazer igual como eu fiz com essa aqui, tá, gente? Eu nem vou continuar porque é a mesma coisa, gente. Para todas as pétalas é a mesma coisa. Depois que finalizar, nós vamos fazer... Bem, gente, eu já finalizei aqui as 5 pétalas. Como vocês podem ver aqui, ó. Já finalizei as 5 pétalas. Agora, vamos fazer o ponto baixo ao redor de todas as pétalas, tá? Em todas a flor, tá, ó. Eu vou iniciar aqui, como vocês podem ver, ó. Eu tô aqui finalizei aqui nessa pétala. Então, já venho, gente, pra esse lado de cá, ó. Vocês podem pegar aqui, vocês podem pegar aqui em cima, mas eu prefiro pegar aqui embaixo, hoje é pra começar de baixo. E vou fazendo ponto baixo. Dessa forma aqui, ó. Eu vou fazendo ao redor da minha flor toda pelo lado direito, tá, gente? Não esqueçam disso, é pelo lado direito, para poder a flor ficar bem formadinha. As pétalas ficar bem arrumadinha, ó. Eu tô aqui já quase chegando na curvinha aqui da pétala aqui, ó. Aqui onde vocês veem que tem 3 correntes, gente, eu prefiro colocar o ponto dentro da correntinha, ó. Dessa forma. Aqui onde tem a junção aqui, onde tem os 3 pontos altos, faço uma. Aqui, onde é um ponto alto aqui, eu vou colocando de uma forma que não fique a pétala nem aberta demais e nem ela fique justa. Fique assim, normal, tá, gente? Bem formadinha, ó. Aqui eu já coloquei na união, aqui eu venho na próxima aqui, ó. Aí vocês vão, gente, procurando assim as partes onde vai, ó, pra poder ir colocando os pontos baixos. Aí vocês vão fazer dessa forma até completar todas as pétalas da flor, tá, gente? Fazer aqui um pouquinho com vocês até chegar aqui nessa parte aqui, ó. Aqui onde eu fiz a união, aqui onde era um ponto alto, ó. Onde é um ponto alto. Onde é o segundo ponto alto aqui. Aqui onde é as correntinhas da pontinha da pétala. Eu prefiro ir colocando assim porque eu acho que ele fica mais arrumado, ó. Aqui onde é o ponto alto. A união aqui dos pontos. Aqui, ó, como vocês podem ver o ponto alto aqui, ó. Eu coloco aqui no corpinho do ponto alto, ó. Aí já venho aqui pra emenda. Venho aqui onde tinha um ponto baixo e tem um ponto baixíssimo aqui, né, gente? Aí eu vou ajeitando, gente, ó. Onde vocês verem que dá pra colocar os pontos, vocês vão colocando, tá, ó. Aqui já vou virar. Eu coloquei um aqui, então vou colocar o outro aqui. E aqui, ó, já vai descer com ponto baixo mesmo, ó. Aqui acima dos pontos altos, que foi a última carreira. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. É porque essa linha de polipropileno, gente, ela é uma linha que ela dá aquela enrolada, né? Porque é de polipropileno tipo plástico. Então, ele vai ficando desse jeito aqui, ó. Aí, eu vou fazer dessa forma por todas as pétalas pra poder ajeitar. Vocês estão vendo como tá, ó? Que ela já tá já formadinha, essa. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês as outras. Essas daqui todas já foram colocado o ponto baixo ao redor, tá? Eu deixei aqui a quantidade porque depois que eu colar, eu vou alinhavar algumas partes dela para poder ficar mais arrumadinha acima do top, tá? Aqui eu já fiz o cordão de amarrar no pescoço. E eu fiz essa correntinha aqui, que é onde vai unir a parte da saia com a blusa, que vai ficar a critério da cliente, tá? Esse cordão aqui do pescoço, eu fiz da seguinte forma. Eu peguei minha linha, eu fiz 4 correntinhas, gente. Eu lacei minha agulha nessa última correntinha aqui, eu fiz um meio ponto alto.
Fiz 3 correntinhas. Eu virei aqui meu trabalho, aqui, ó. Na terceira correntinha de baixo pra cima, fiz meio ponto alto. Fiz 3 correntinhas. Eu viro meu trabalho. E aqui nessa correntinha aqui, ó, que é contando de 1, 2 na terceira, eu faço meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma até ter a quantidade que eu quero para amarrar no pescoço, tá? Essa minha aqui, deixa eu fazer a medida aqui. Medir quantos centímetros deu, tá? Deu 1,14 m, tá, gente? Ela. Porque assim, eu prefiro que fique sobrando do que faltar, tá? Se caso a cliente queira que diminua, fica melhor, tá? Mas vai ficar a critério.